Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Vamos explorar o capítulo 1 e o início do capítulo 2 do livro de Ruth. Nos manteremos nos limites estabelecidos pela lição de número 3, obviamente para não tratarmos dos assuntos que serão ministrados na lição 4 e 5. Para tanto, temos objetivos que são norteadores. E eles são, em primeiro lugar, apresentar a proposta de Noemi. Em segundo lugar, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E, por fim, refletir a respeito da convicção de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. É importante que você, professor, tenha a lição em mãos, caneta e papel, enquanto assiste esta pré-aula. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: diz, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo de número 16. Comparando traduções, tenho aqui a paráfrase NTLH e ela nos diz: porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Um texto paralelo que aumenta as verdades, as percepções aqui que a gente pode ter diante deste versículo de número 16, está em Ruth capítulo 2, versículo 11 e 12. Na paráfrase NTLH, o texto diz: Boaz respondeu, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. Ruth estava passando também pelo luto, por uma tragédia familiar, igual Noemi. Mas ela teve uma atitude muito nobre. Boaz prossegue dizendo o seguinte: e eu sei que você deixou o seu pai. Veja como esse texto aumenta a verdade, ou as verdades do versículo de número 16. Eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar. Parece-me que Ruth estava insatisfeita, não é? Com a religiosidade, com os deuses moabitas. E ela veio buscar abrigo onde? No Deus de Israel. Você veio procurar proteção e que esse Deus lhe dê uma grande recompensa. Texto fenomenal, muito utilizado em casamentos, não é? Muito utilizado em eventos bem específicos. Inclusive, aqui na minha aliança, eu tenho palavras de Ruth. Não é? O finalzinho do versículo de número 16. Na minha aliança está escrito assim: o teu povo será o meu povo. E na aliança de minha esposa está escrito: o teu Deus será o meu Deus. Eu fiz aí um pequeno fluxograma do texto. Pode ser que fique bem interessante para você dividir o texto como aparece neste fluxograma. Em primeiro lugar, Ruth revela com suas palavras a grandeza de seu amoroso coração. A primeira expressão do texto diz: porém, Ruth respondeu. Esse porém é um contraste que mostra a atitude de Orfa e a atitude de Ruth. Há um contraste muito grande entre as duas. Porém, Ruth respondeu. Diferente da resposta que Orfa deu a Noemi, não é? Ruth disse: eu não vou lhe deixar. Aí em seguida nós temos a determinação de Ruth em seguir Noemi. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Em terceiro lugar, nós temos a determinação de Ruth em não se distanciar de Noemi, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. Em seguida aqui ainda, em quarto lugar, nós temos a determinação de Ruth de acompanhar Noemi em qualquer circunstância. E onde quer que a senhora pousar, seja bom, seja ruim, eu vou estar ali com a senhora, ali eu pousarei. E por fim, a determinação de Ruth em servir o Deus de Noemi. Que expressão fantástica. Seu povo é o meu povo, Noemi, a partir de agora. E o seu Deus é o meu Deus. A resposta de Ruth é uma expressão clássica de lealdade até a morte. Aonde a vida nos levar, eu vou estar ao seu lado. Isso aqui é muito bonito, porque nós temos aqui um ato assombroso de rendição e de abnegação. Ruth estava abrindo mão de toda a sua vida para servir a Noemi. E é impossível não fazer uma conexão com o Novo Testamento, porque essa passagem nos lembra das palavras de Cristo.
Lucas capítulo 14, versículo 33, João capítulo 11, versículo 16, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Chamado do evangelho é um convite. E esse convite, ele tem as suas exigências. É necessário você deixar a velha vida, os velhos hábitos, os velhos deuses, a idolatria, a maneira carnal de viver e agora, pela causa de Cristo, abraçar a cruz e segui-lo aonde ele for. Glória a Deus. Glória a Deus. A verdade prática nos diz: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Isso aqui é fantástico, porque o amor cristão, ele é muito diferente do amor mundano, do amor natural, daquilo que se vê aí fora. Ele é marcado pela ausência de expectativas ou exigências. Este amor incondicional é um reflexo direto do caráter de Deus em nós e é essencial para a construção de relacionamentos sólidos e duradouros. E eu quero aqui explorar esse conceito de amor incondicional em 3 pontos. Primeiro ponto, a natureza do amor incondicional. Segundo ponto, a evidência da presença de Deus em nós. E terceiro ponto, a união que resulta deste amor. Quanto à natureza do amor incondicional, o verdadeiro amor, conforme ensinado por Cristo, é um amor que não espera nada em troca. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. O que tínhamos para oferecer? Ele nos amou, né, antes de o amarmos. E esse amor, ele não pode ser pesado em balança, ele não pode ser comparado com o nosso sentimento, porque o amor de Deus por nós é infinitamente maior do que aquilo que sentimos por ele. Nunca amaremos Deus como Deus nos ama. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Esse amor de Deus é um amor paciente, é um amor que não inveja, é um amor que não se orgulha, é um amor que não se vangloria, é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. Lá em João, capítulo 13, se não me falha a memória, capítulo 1, a Bíblia diz assim: e tendo-os amados, amou até o fim. O amor incondicional de Deus, ele não é como a paixão, que é impensada, não. É um amor consciente. Ele sabia aonde este amor levaria. À cruz, à humilhação, ao abandono, ao desprezo, ao juízo, ao castigo. Mas mesmo sabendo de tudo isso, conscientemente, voluntariamente, abnegadamente, ele não só amou os discípulos, ele nos amou até o fim. O amor incondicional, não é? Ou esse sentimento aqui é caracterizado pela decisão firme de Ruth em seguir Noemi. Em segundo lugar, a evidência da presença de Deus em nós. O amor incondicional é uma evidência tangível da presença de Deus em nossas vidas. Veja o que diz 1 de João, capítulo 4, versículo de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Porém, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O ato de amar desinteressadamente, buscar o bem do próximo, mesmo do inimigo, é uma evidência de que Deus habita em nós, de que fomos alcançados pela sua graça, pelo poder do Evangelho. E é justamente através deste amor que mostramos ao mundo a realidade de Deus. Nossos atos de amor incondicional são testemunhos vivos da transformação que ele realizou em nossas vidas. Eles provam que não somos mais guiados por interesses egoístas, que o nosso coração não é mais guiado por carnalidade, mas pelo Espírito Santo. Isso é evidência de que ele habita em nós. E por fim, meus irmãos, ainda falando sobre as características do amor incondicional, falamos aqui sobre a sua natureza, apontamos que ele é uma evidência da presença de Deus em nós. E por fim, a união em relacionamentos fortes e duradouros. É o resultado desse amor. Quando você esboça esse tipo de sentimento, quando o Espírito Santo trabalha em você para você amar assim, porque isso é coisa de Deus, isso não é coisa do homem. Amar desta forma, se entregar desta forma, é coisa de Deus. O missionário precisa ter esse amor.
O pastor precisa ter esse amor de se entregar pelas ovelhas, se necessário for, morrer pela causa do evangelho. Ah, mas só o pastor, só o missionário? Não. Nós precisamos ter esse sentimento em nosso coração, pois o texto de 1 João 4,12 não se resume em seu alcance apenas à liderança eclesiástica, mas de forma abrangente alcança todos nós. Devemos amar uns aos outros. A liderança é simplesmente o exemplo, o modelo daquilo que todos nós devemos ser. Então, qual é o resultado deste amor? Relacionamentos fortes e duradouros. Há um texto em Colossenses capítulo 3, versículo 14, que nos diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo, gera este vínculo, este relacionamento forte e duradouro entre os irmãos, entre o corpo de Cristo. Uma igreja unida. Quando os irmãos amam uns aos outros cordialmente, se apoiam, se edificam mutuamente, aí está uma igreja que prospera, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que é luz para o mundo. Ruth é exemplo vivo de que é possível se entregar, não é? Com este tipo de amor. Não estou falando aqui de um amor sexual, não estou falando aqui de um amor entre casais, estou falando de amor aqui no sentido de amizade, no sentido de relacionamento, no sentido de serviço, no sentido de serviço ao próximo, não é? Em honra a Deus, serviço ao próximo em honra a Deus. Quando a igreja ela é tomada por este tipo de sentimento, né? O ambiente é outro, a igreja é outra. Isso aqui é um puxão de orelha pra gente, sabe? Estamos fora deste padrão. Precisamos olhar para isso aqui, repensar as nossas ações e pedir a misericórdia de Deus. Vamos à exposição dos nossos pontos, mas antes eu quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que não passem por este vídeo sem fazer sem seguir os seguintes passos, ok? Primeiro, confere aí se não está inscrito no canal. Caso tu não esteja inscrito no canal, se inscreve aí, nos ajuda, ok? Deixa também o like, porque isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas, e aqui nos comentários comenta qualquer coisa. Estamos aqui para servir aos irmãos. Em reciprocidade, estou deixando o link do subsídio aqui embaixo para gratuitamente você fazer o download. Aos irmãos da ferramenta EBD, deixo o meu abraço mais que especial. Quem está me assistindo pelo YouTube e não é aluno da ferramenta não sabe o que está perdendo, certo? Estou deixando aqui embaixo o link para você conhecer a ferramenta EBD. Se você clicar no link, você não vai pagar nada. Você só vai conhecer o que é que tem dentro da plataforma da ferramenta. E eu já lhe adianto, são materiais, são recursos extraordinários. Cliquem e vão conferir, ok? Primeiro ponto, a proposta de Noemi. A proposta de Noemi. Subponto 1 diz: uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Vamos recapitular algumas informações que já foram passadas na lição de número 1 e na lição de número 2. Com pinceladas breves e cuidadosas, o narrador, escritor humano do livro de Ruth, desenhou o pano de fundo de sua história. Localizou-a cronologicamente nos dias quando os juízes governavam, e com isso o narrador coloca sua história contra um pano de fundo particularmente escuro. Israel lembrava-se do período dos juízes, 1200 a 1020, datas aproximadas ali antes de Cristo. O tempo entre a morte de Josué e a coroação de Saul. Então, o período dos juízes, biblicamente, vai ali de Juízes, capítulo 1, versículo 1, a 1 Samuel, capítulo de número 10. Não é 1 Samuel, é 1 Samuel, ok? Como sendo uma era de terrível caos social e religioso. Temos aqui o contexto. A esse cenário, o autor acrescentou que uma fome assolou a terra. E esta fome, forçou a família de um homem de Belém, em Judá, a migrar para Moabe. A crise é uma encruzilhada, onde precisamos inevitavelmente tomar decisão. E as decisões, ou as opções que temos para tomar, são, em primeiro lugar, olhar para Deus. Olhar para Deus, esperar, confiar nele e suportar. Em segundo lugar, fugir. Tem gente que foge, quer fugir. Foi o caso aqui de Elimeleque, não é? Mas em terceiro lugar, tem gente que pega
a crise, que pega as circunstâncias adversas e usa como palco ali, para parecer meio coach, não é? Mas tem gente que faz isso. Quando chega a crise, ela não fica ali se lamuriando, se lamentando, acabou, né, o fim. Não, ela usa aquilo ali como um meio para crescer, como um meio de aprendizado. Eu queria dizer aos irmãos aqui que é questionável a interpretação que eu vou seguir aqui. Por que é questionável? Porque há outras opções. Elimeleque, na ótica do comentarista, na minha ótica também, ele tomou a decisão errada quando decidiu fugir de Belém, fugir de sua terra e ir para os campos de Moabe. Eu entendo que foi uma decisão precipitada. Ele não esperou, ele não consultou Deus, pelo menos o texto não nos dá elementos de que ele fez isso. Então eu entendo, minha interpretação sobre isto aqui, que foi uma decisão equivocada. Já tem outros expositores que vão dizer o seguinte: irmão Murilo, o texto não é uma decisão equivocada de Elimeleque. Nós temos ali um pai de família que se viu em aperto, não tinha condições de manter a sua família em Belém, e ele decidiu procurar uma vida melhor em Moabe. Então nós temos dentro da história um pai que sai de Belém buscando o melhor para a sua família. E lá ele encontra a tragédia. Isso aqui são as circunstâncias da vida. Temos essas duas linhas de pensamento. Qual é que você acha mais adequada? Você, como professor e aluno da escola dominical, qual é a que você acha mais adequada para esse primeiro cenário aqui do capítulo 1 do livro de Ruth? Eu sou da primeira, foi uma decisão precipitada. Os elementos linguísticos ali nos levam a entender isso. A poesia, a construção nos levam a entender isso. Mas qual é a sua visão? É a segunda ou a primeira? Ok? Eu lanço isso aí para os irmãos decidirem. A fuga de Belém para Moabe foi marcada por muitos desastres. Isso aqui é ponto pacífico, não tem como a gente discutir isso aqui. Elimeleque foi buscar refúgio em Moabe e tudo que ele encontrou foi mais prova. Ele estava fugindo de uma prova e encontrou uma maior. Ele morreu em Moabe e mais ou menos 10 anos ali se passaram. Os filhos casaram e o nome dos filhos é tudo fraqueza, doença, esse tipo de coisa. Se você for pesquisar aí o significado do nome de Mahlon e Quilion, são nomes que aludem à fraqueza, à doença, esse tipo de coisa. Parece-me que é um registro, não é, profético do que aconteceria com eles. Subitamente os dois morrem. Os dois morrem lá em Moabe. Vejam, são 10 anos lá em Moabe. E eles morrem em Moabe. A maior parte da história do livro de Ruth, a história cronologicamente do capítulo 1 ao 4 tem mais ou menos 12 anos de duração. Pelo menos é o tempo que a gente pode aqui perceber à luz dos textos bíblicos. E só 10 anos foram em Moabe. Lá em Moabe, Ruth, Noemi conheceu uma dor pior do que a escassez, que foi a dor do luto. Perdeu Elimeleque, seu esposo, e perdeu seus 2 filhos de uma única vez. Então esse é o contexto aqui, do subponto 1, uma crise em família. Esse é o contexto do desenrolar da próxima cena, dos próximos eventos. Noemi, ela perdeu tudo, sua terra, seu marido, seus filhos, seus sonhos, e agora ela está velha, viúva, pobre, sem filhos e em terra estrangeira. Aí chegamos no subponto 2, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Eu tenho certeza que você que está do outro lado aí já passou por dias difíceis. Talvez você, neste momento, que está assistindo essa aula, esteja com o coração apertado, cheio de preocupação. E só Deus e você sabe o quão está difícil essa prova. Só que, meus irmãos, dias ruins vêm e vão. Não é? Os dias bons passam. Os dias ruins passam também. É o que o escritor, o sábio, em Eclesiastes 7,14 diz. O dia mau vem, o dia bom também aparece. Eu me lembro aqui de uma história que talvez eu não conte ela com tanta perfeição, não faz parte do roteiro e nem do subsídio. Diz a história que um certo sábio pegou, em contato com um rei muito conhecido, ele pegou e escreveu em 2 papéis, cada papel uma frase. E ele enrolou o papelzinho, deu ao rei o primeiro, enrolou o segundo e deu ao rei. E ele disse ao rei o seguinte, veja como era muito sábio. Ele disse, olha,
no pior dia da sua vida, no pior dia da sua vida, abra esse papel aqui. E no melhor dia da sua vida, abra esse outro papel aqui. A crise veio sobre o reino, tempos depois. E vindo a crise, não é? Guerra, morte, fome, uma prova terrível, o rei se lembrou dos papéis que o sábio tinha lhe dado. E ele foi lá no primeiro papelzinho, e no dia mais triste da vida do rei, no dia de maior aprovação, ele abriu o papelzinho. E lá estava escrito: isso vai passar. O rei se animou, né? Convocou os soldados para a guerra e disse: vamos lutar. Não podemos ficar parados. A prova veio, a prova também vai. Então vamos lá. Lutaram, venceram. Tempos de paz sobrevieram sobre aquele reino. Sua filha se casou com o príncipe do exército, né? Ali das fronteiras, e houve uma paz instaurada ali. No dia do casamento, o dia mais feliz da vida daquele rei, ele se lembrou do outro papelzinho. Aí ele foi lá e pegou o outro papelzinho e estava escrito assim: isso também vai passar. Então, meus irmãos, a vida aqui nesta terra é altos e baixos. Dias de luto, dias de tristeza, dias de choro, dias de aflição. E tem dias de rir, dias de bênção, né? Dias claros, dias maravilhosos. Só que a vida faz isso. Ninguém está lá em cima sempre. E ninguém vai ficar lá embaixo sempre. Eu passo por isso, você passa por isso. As pessoas que você admira, que você considera, que você tem apreço, homens de Deus, mulheres de Deus, todos passamos por isso. Você não é a exceção à regra. Então, quando as provações da vida surgirem, qual é a tua ação? Quais são as tuas atitudes? Ah, irmão Murilo, chegou o dia, tu vai ficar aí prostrado, se reclamando, se maldizendo, murmurando. O que é que isso vai mudar? Você precisa se levantar. Você precisa tomar atitude. Foi o que aconteceu com Noemi. Ela tomou uma atitude. Quando ela soube que Deus tinha visitado Jerusalém, ou a terra de Judá. Olha, irmão, isso é fantástico, porque o texto não diz, e a sorte do povo lá mudou, e os termos que aparecem da mudança de circunstância em Judá é o seguinte: Deus visitou o seu povo, Deus trouxe pão. Porque é Deus quem abençoa, é Deus quem permite que a gente às vezes entre nos vales escuros. Deus está acima e no controle de toda e qualquer circunstância. Deus nunca é vítima dos eventos. Mesmo quando passamos por noites escuras, como é o caso aqui de Noemi e de Ruth, devemos crer que Deus está no controle. Temos aqui apresentada aqui de forma bem clara no subponto 2, o exemplo de fé e de resiliência de Noemi. Ela se levantou e corajosamente disse: vou voltar para minha terra. Deus visitou o povo e eu vou para lá. Mesmo viúva e velha, eu posso viver ainda que miseravelmente na terra do meu Deus. Mesmo que eu não tenha amparo de A e de B, mas eu sei que lá eu vou conseguir viver. E ela decide voltar. Ela podia se acabar ali naquela situação, entrar numa depressão, morrer ali mesmo em Moab, mas ela disse: eu vou voltar. A viagem é longa, o caminho é longo, mais de 120 quilômetros, mas eu vou. Você tá caído, aí você acha que os dias não vão melhorar, você acha que vai demorar muito tempo, mesmo que demore 1, 2, 3, 10 anos, você precisa se levantar agora e começar a caminhar. Erga a cabeça, nada de ficar choramingando pelos cantos. Vamos andar, vamos caminhar, vamos depositar nossa fé em Deus e continuar a jornada. Subponto 3, sem manipulação emocional. Esse subponto é simplesmente muito importante para a nossa discussão dentro desta aula. A lição diz: Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra. Não é? Elas se colocaram na estrada para ajudar, as três. Mas, tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa de seus pais. Noemi virou para elas e disse assim: olha, vocês precisam voltar à casa dos pais de vocês, porque eu não tenho mais nada o que oferecer a vocês duas. Eu não tenho mais filho para dar a vocês, e ainda que eu me case novamente, vocês vão esperar o menino ter idade para se casar com vocês? Isso é inviável. Eu não tenho o que oferecer, não tenho terra, não tenho teto, não posso dar a vocês uma família. Voltem para a casa de vocês. As duas discordam em primeiro momento, mas Noemi insiste. E ela diz o seguinte: é necessário que vocês voltem. É necessário que vocês voltem. É a decisão mais racional que vocês podem tomar. Por quê? Noemi estava voltando para Jerusalém, ok? Só que Jerusalém é a casa de Noemi. Ela já havia morado lá. Para Ruth e para Orfa,
Era uma mudança muito grande de vida. Estrangeiras não seriam bem recebidas em Jerusalém, provavelmente, né? Tudo indica a luz ali daquele momento, do calor, das circunstâncias. E, meus irmãos, diante de uma racionalidade, nós percebemos que uma volta e a outra decide ficar. Vamos falar isso no ponto 2. Só que eu quero chamar a sua atenção que, diante desta dura realidade, Noemi ela não assumiu a posição de vítima e nem foi manipuladora. Isso não é coisa de crente, está se fazendo de vítima. E nem agir, né, de forma a manipular as pessoas. Isso também faz parte do caráter de crente. A pessoa vitimista, né, que sempre se coloca como vítima, tende a ter uma visão distorcida da realidade, focando predominantemente nos aspectos negativos da vida e nas situações que lhe causaram sofrimento. Essa postura, a postura do vitimista, da pessoa que se coloca nessa situação, nessa posição, é se sentir injustiçada, é culpar os outros pelas circunstâncias, né? Aquela pessoa que está sempre se maldizendo, a culpa é sempre dos outros, aquela pessoa que está sempre murmurando, se reclamando. Nós não vemos isso aqui com Noemi. E ela também não é manipuladora. A manipulação é uma forma de abuso emocional, através da culpabilização, do ressentimento, da vitimização. O indivíduo que é manipulador busca manipular as emoções dos outros, exigindo atenção, apoio e simpatia. Noemi podia dizer o seguinte: vocês vão me deixar, vocês se casaram com os meus filhos, enquanto eu estava na condição de abençoar vocês, abençoei, e agora que eu estou na pior, vocês vão me deixar? Não façam isso, vocês são duas ingratas. Ela podia manipular o sentimento das duas ali, mas ela é bem clara. Ela esboça a verdade, ela não age de forma egoísta. Ela expõe a realidade para as suas duas noras, que estão viúvas também. E eu acho isso aqui, o autor, ele foi muito assertivo quando tocou nessa questão, porque eu faço um alerta aqui para você que está me ouvindo. Se alguém aqui, muita gente está me ouvindo nesse momento, e você tem maturidade para entender o que eu vou dizer aqui agora. Se você suspeita que está em um relacionamento com um manipulador, seja em suas amizades, no trabalho, no âmbito familiar ou ministerial, busque conselho e orientação. E se for possível, fuja desse tipo de comunhão abusiva. Há casos que são mais difíceis. Há casos em que é o pai, é a mãe, que agem como vítimas, como manipuladores. Há casos em que são os filhos. Há casos em que são os cônjuges. Você precisa buscar conselho e orientação com a sua liderança. Agora, quando é amizades, certos parentes, primos, tios, e por aí vai. Quando é alguma coisa no trabalho, alguma coisa no contexto do ministério, você pode fugir disso aí, fuja. Fuja disso aí. Porque está sob o domínio de uma pessoa vitimista e manipuladora, vai lhe fazer um mal emocional, psicológico e espiritual muito grande. Ok? Vamos progredir. Você vê que os pontos aqui eles estão interligados. E a gente precisa ter essa progressão em nossa exposição, para a gente não ficar indo e voltando. Estamos progredindo, estamos contando a história, fazendo aplicações, tocando aqui em situações que, contextualizando, são importantes para o nosso dia a dia. Subponto, ou melhor, ponto de número 2, a convicção amorosa. Subponto 1, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, diz o texto aqui da lição. Mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sua sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Aqui também há duas linhas de interpretação que, ao meu ver, são válidas quanto à atitude de Orfa. Primeiro, o pessoal vai dizer o seguinte: Orfa, ela honrou Noemi, ela voltou para o seu povo, ela atendeu sua sogra, né, e ela voltou para o seu povo, se casou novamente e viveu. Já Ruth, né, ela teve uma decisão diferente, mas a gente não pode dizer que uma tem mais mérito que a outra.
é a primeira afirmação. Né? A primeira aplicação, a primeira implicação que a gente pode tirar disso aqui. Agora, há uma segunda, que é a que eu particularmente acredito. Estou colocando aqui na mesa para os irmãos as opções. E você, como é uma pessoa já entendida na palavra, pode, à luz do texto bíblico, escolher aquilo que lhe faz mais sentido, certo? Então vamos lá. Nenhum aqui vai lhe tornar herege, vai lhe prejudicar quanto à sua ortodoxia. Não, a gente está analisando um texto narrativo e está interpretando situações. A segunda é que, embora Orfa ela tenha tomado ali a decisão mais lógica, a decisão mais clara, e não tenha em nada ofendido Noemi, ela tomou uma decisão que lhe afastou, talvez, de uma vida com mais significado. Provavelmente, aqui eu penso, né, que se ela decide, como Ruth, seguir Noemi, ela seria infinitamente, não só quanto à sua vida, não é, a sua vida relacional, a sua vida aqui nesta terra, quanto à sua vida espiritual, infinitamente mais abençoada. Só que, meus irmãos, pela lógica, não é? Pela lógica, ela decidiu voltar. Olhando, analisando friamente a situação com a ótica humana, ela disse assim, não, aqui é o caminho que eu preciso tomar, é o caminho mais lógico. E ela voltou para a sua terra. Só que, quando ela faz essa escolha, que é uma escolha à luz do contexto, não é? Olhando do ponto de vista dela, ela faz essa escolha sensata, essa escolha simples, não é, racional, ela deixa as páginas da Bíblia. Orfa sai de cena. Então, a escolha sábia para a luz do mundo, não é? Aos olhos naturais, a escolha sábia aos olhos do mundo, leva a um final de esquecimento. Olha como isso é interessante. Guarda isso aí. A escolha, muitas vezes, a escolha mais sábia aos olhos do mundo leva ao esquecimento. Foi isso que aconteceu com Orfa. Ela voltou para a sua terra, voltou para os seus deuses. Agora, meus irmãos, com Ruth não. Ruth, a estrangeira, a moabita, a viúva, a pobre viúva, disse o seguinte, eu vou lhe acompanhar. Mas Ruth, tu vai deixar teu pai, tu vai deixar tua mãe, tu vai deixar tua casa, tua terra, mas eu vou lhe acompanhar. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus, a partir deste momento, é o meu Deus. Não é mais Quemos. Agora é o Deus de Israel. Agora eu sou serva do Deus de Israel. Elas se apegaram ali uma à outra. Noemi viu que não tinha como dissuadir Ruth e aceitou a sua decisão. E, meus irmãos, a escolha, não é? As escolhas que a gente faz nesta vida nos levam, obviamente, a caminhos diferentes. A gente precisa aprender que na caminhada da fé tem muita decisão que tomaremos que não faz sentido algum à luz da sabedoria humana. À luz da sabedoria deste mundo, não faz sentido algum tomar esse caminho, ir por aqui, não faz sentido algum. Mas é o exercício da fé. Quando a gente toma uma escolha que à luz da sabedoria humana não faz sentido, mas que honra a Deus, pode ter certeza que o final é de bênção. Você lembra de Ló? As campinas aqui, verdes, terra fértil, vou por aqui. Abraão vai pela terra deserta. Mas a bênção não estava na terra. A bênção não estava na fertilidade, nos campos verdes. Não. A bênção estava em Deus. E a bênção acompanhou Abraão. Glória a Deus. A bênção acompanhou Ruth a partir desse momento de escolha. Subponto 2. Amizade na adversidade. A lição diz, Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. Eu pergunto aqui aos irmãos, no subsídio aqui tem muito material para esse subponto, ok? Confira o subsídio. Mas eu vou resumir aqui, me resumir aqui, vou por outro caminho do subsídio, mas complementar o que está aqui no subsídio e no texto da lição. Quantas amizades nós temos desta natureza? Quantas amizades nós temos assim? Ah, eu tenho meu cônjuge? Ok, mas é teu cônjuge. Estou falando de amizades. Não é fora teu cônjuge. Quantas pessoas que você se relaciona teriam para com você essa mesma ação de Ruth?
Você vê que a gente vive em uma época em que as amizades estão se tornando superficiais. As amizades hoje, elas são construídas em cima de interesses, em cima de vantagens, em cima de segundas intenções. Muita gente que se diz ser nosso amigo só é nosso amigo enquanto as coisas estão indo bem. São os amigos do filho pródigo. Quando a coisa começar a ir mal, aí tu vai se ver sozinho. Precisamos valorizar as pessoas que nos valorizam. E mais que isso, precisamos ser pessoas de valor. Ah, irmão Murilo, eu não tenho ninguém na minha vida que tenha essa amizade que Ruth teve para com Noemi. Mas você é amigo de alguém como Ruth foi de Noemi? Pensa um pouco sobre isso. Porque às vezes o fato de a gente ter poucas amizades verdadeiras não significa dizer que é o povo que é ruim. Às vezes é a gente que não é bom amigo. Às vezes é a gente, o problema está na gente. Pensa um pouco sobre isso. Eu tenho poucas pessoas que posso chamar de amigo. Que não são amizades de conveniência para se aproveitar. São amizades, amigos na adversidade. É gente que, se você chegar no fundo do poço, ele não vai ter medo de se sujar de lama para lhe tirar de lá. Precisamos cultivar, construir amizades assim. Terceiro subponto, um amor prático. A lição diz, chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde, penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Aqui nós vemos a disposição de Ruth em trabalhar, vemos a sua humildade em não selecionar aquilo que ela faria para o seu próprio sustento, vemos a sua determinação em servir Noemi e muitas outras qualidades. Aqui é o início do capítulo de número 2. Ruth demonstrou disposição de trabalhar e buscar o sustento de sua sogra. Ela não ficou esperando de braços cruzados um milagre acontecer, porque tem muita gente que espera isso. É a prova, é a dificuldade, ela fica lá. Uma hora isso vai mudar. Uma hora vai... Não, filhão, vai atrás. Corre, se esforça, se entrega. Trabalha. Ela se mexeu em direção ao trabalho, ela assumiu a responsabilidade. O Ricardo Goldin, em seu comentário sobre o livro de Ruth, ele diz uma coisa bem interessante. Para vencer na vida, não é necessário derrotar o inevitável. O inevitável vai acontecer. Não tem como a gente burlar isso aqui. Não tem como a gente se esquivar. Isso aqui é inevitável. Aí eles, para vencer na vida, basta não permitir que o inevitável nos derrote. Assim, Ruth tomou a iniciativa crendo que as forças inevitáveis da vida não a sufocariam. Sua ação espontânea é o princípio da mudança de sua sorte. Se ela tivesse ficado em casa, nunca que ela teria conhecido Boaz. Mas o simples ato de sair, e por mais pequena que fosse a perspectiva, ela saiu. Ela saiu na busca de pegar espigas para comerem naquele dia. E a sua sorte se mudou naquela ocasião. Ela encontrou um esposo, ela encontrou um remidor, ela se tornou bisavó do rei Davi. As expectativas estão baixas? Você não tem muita perspectiva? Você acha que vai fazer o mínimo hoje, que o mínimo não vai resolver a situação? Sai de casa. Começa. Tu vai ver a bênção de Deus te acompanhar. Perdão, irmãos. Aqui está uma mudança de clima muito grande. Mas vamos lá. Vamos concluir, não é? A nossa fé, para ser uma fé autêntica, ela deve ser acompanhada não de uma palavra bonita, não é? De uma concepção espiritual. Não, ela deve ser acompanhada de ação. Fé é acompanhada de ação. Foi isso que aconteceu com Ruth. Vamos ao nosso último ponto aqui, que estou vendo aqui que o tempo da aula está ficando bem extenso. A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Neste tópico aqui nós vamos apenas resumir algumas informações que já foram comentadas, porque dentro do nosso texto aqui,
vamos apenas repetir aquilo que, em tese, já falamos, não é? Subponto 1, uma fé fervorosa. Subponto 2, uma fé que inspira. E subponto 3, sensibilidade sob liderança. Resumindo, meus irmãos, Ruth, ela se converteu de verdade. Ela não foi uma pessoa que se convenceu. Ela se converteu. Na igreja tem muita gente convencida intelectualmente. Mas essa pessoa convencida precisa ser convertida. Porque a pessoa convencida, ela simplesmente está no campo da teoria. Ela fala de Deus bonito, ela fala de teologia, ela sabe se expressar bem, ela sabe falar um versículo ou outro, ela sabe dar uma explicação racional, uma explicação bíblica. Ela está convencida. Mas a pessoa convertida é aquela cujo interior, não é, está completamente mudado. Isso reflete o exterior. Ela não é simplesmente alguém que teoriza, ela é alguém que vive. Ruth foi alguém que de fato se converteu. Se voltou totalmente para o Deus de Israel. E eu separei aqui 7 características de uma mulher virtuosa. Vou citá-las rapidamente, à luz das qualidades de Ruth. Primeiro, a mulher virtuosa, ela é resoluta em suas decisões. Ruth, capítulo de número 1, versículo 16, parte A, e o versículo de número 18. Ela é resoluta, ela é firme naquilo que faz, ela não é inconstante. Diz uma coisa aqui e outra ali à frente. Toma uma decisão aqui e logo mais ali muda de opinião. Não, ela é resoluta. Em segundo lugar, ela é companheira inseparável. Ruth, capítulo 1, versículo 16, parte B, e o versículo de número 17. Em terceiro lugar, ela é companheira fervorosa. Ruth, capítulo 1, versículo de número 15, parte C. Em quarto lugar, ela é trabalhadora eficaz. Ruth, capítulo 2, versículo de número 2. Em quinto lugar, ela é reconhecida como uma mulher de muitas qualidades. Como uma mulher honrada, de testemunho. Ruth, capítulo 2, versículo de número 11. Em sexto lugar, ela é fiel e obediente. Veja isso em Ruth, capítulo 3, versículo de 1 ao 5. E por fim, a sétima qualidade, ela tem um amor altruístico e incondicional. Isso está em todos os capítulos do livro de Ruth. Por fim, meus irmãos, não menos importante, comentemos aqui no subsídio subponto 2, que na lição é o subponto 3. Sensibilidade sob liderança. Não há dúvidas aqui de que as mulheres, vou até fechar aqui tem essa colinha aqui, viu? Não há dúvida de que as mulheres, dentro do contexto bíblico e do contexto eclesiástico, na história da igreja, elas têm as suas responsabilidades. As mulheres são, sim, valorizadas no reino de Deus. Elas são valorizadas no reino de Deus. Jesus deu valor às mulheres. O Antigo Testamento também valoriza as mulheres. Agora, a Bíblia fala sobre papéis de gênero. Deus deu, eu até lembrei aqui de uma informação que eu quero ler para os irmãos. Deus deu ao homem o papel da liderança. Deus deu ao homem o papel da liderança na família e na igreja. É por isso que, dentro da perspectiva que eu acredito, e que as Assembleias de Deus, no geral, pelo menos dentro de sua declaração de fé, também se posiciona, é que o homem é o cabeça do lar e a mulher é aquela que edifica. No contexto eclesiástico, o homem pode ser consagrado a bispo e pastor, a mulher não. Na Bíblia não há nenhum só versículo que induza-nos a apoiar a ordenação feminina. Nenhum. Mesmo o homem sendo líder no lar e exercendo o papel de liderança na igreja, as mulheres também têm o seu protagonismo. E tendo dito isto, é fundamental ressaltar que o potencial feminino, marcado por essa sensibilidade ímpar, de espiritualidade, essa sensibilidade emocional, ele precisa ser reconhecido e valorizado. E é sob uma liderança sábia e sensível que o trabalho da mulher, ele floresce. Ele floresce de forma extraordinária para o bem de toda a igreja. Uma liderança sábia em uma igreja local vai dar as devidas condições para que as mulheres sirvam a Jesus e edifiquem a igreja. E liderança sensível significa criar um ambiente seguro e acolhedor, onde as mulheres se sintam livres para expressar suas ideias, crenças e sentimentos, sem medos de julgamento ou críticas, oferecer oportunidades de desenvolvimento, investir na formação e no crescimento das mulheres,
capacitando-as para alcançar seu pleno potencial. Dirigentes de círculo de oração, professoras de escola dominical, podem chefiar determinados departamentos e muito mais. Essa liderança sensível vai orientar com sabedoria, prover direção e conselhos que considerem as características e as necessidades únicas de cada mulher. E também vai protegê-las contra a exploração. Vai zelar pelo bem-estar das mulheres, garantindo que seus direitos sejam respeitados e que não sejam vítimas de qualquer tipo de abuso. Dentro de uma igreja cuja liderança é orientada pela palavra, é uma liderança sábia, as mulheres elas são bem cuidadas, elas são bem dirigidas, para que então elas sirvam a Cristo e edifiquem a igreja. E isso dentro dos seus limites, dos limites da feminilidade, dos limites bíblicos. A mulher é uma bênção nas mãos de Deus. Finalizo, meus irmãos, essa lição pedindo aos irmãos o seguinte: vamos orar para Deus nos dar esse coração de Ruth, para Deus nos dar esse mesmo sentimento, para Deus nos dar amizades assim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento, diante de tudo o que foi aqui esboçado, explicado, à luz do capítulo 1 e início do capítulo 2 do livro de Ruth, eu venho pedir, Senhor, e eu penso também que os meus irmãos aí do outro lado estão fazendo esta mesma oração. Nos ajude a ter esse mesmo coração, essa mesma disposição, essa mesma firmeza de Ruth a Moabita. Nos dá um coração assim, um coração que ama, um coração que serve, um coração que se entrega, um coração, Senhor, conforme a Tua vontade. E nós também não podemos deixar de Te pedir. Nos abençoa, Senhor, com amizades assim tão preciosas. Nós Te oramos, crendo nisto, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo final de semana ou a nossa próxima aula. Tenham todos, uma aula edificante na Escola Bíblica Dominical. E não se esqueçam, abra a jaula.